Então, agora estamos aqui no programa e se vocês perceberem, só vai, ainda não estão configurados os layers, né? Sempre ele vai ter um layer, né? Que é o layer zero e na cor branca, tá? Todo desenho vai começar com esse layer zero. Geralmente a gente não desenha nada no layer zero, tá? E para começar esse desenho, eu botei aqui a lista, né, dos layers que a gente vai configurar, mas antes disso, a gente vai preparar o desenho, né, preparar as unidades do desenho para começar a desenhar. Então, para isso, a gente vem aqui nesse azinho do AutoCAD, vamos no Drawing Utilities, né, e aí aqui de Drawing Utilities a gente vai para Units, a gente clica aqui em Units, vai abrir essa janela, e aqui a gente configura as nossas unidades. Aqui vamos deixar no decimal mesmo, tá? Se a gente não coloca no architectural, porque aqui aparece em polegadas, tá? Porque o programa é americano, então ele vai sempre querer jogar para polegar a precisão, né? Então a gente deixa no decimal, tanto no ângulo quanto na medida. Aqui a gente vamos colocar para duas casas depois, né? Duas casas decimais. Aqui podemos deixar a precisão zero mesmo. Aqui vamos mudar para metros a nossa unidade, ok? E aqui vamos deixar no internacional, tá? Não vamos mudar para o americano, a gente vai, porque o sistema americano como eu falei, polegadas, a gente vai deixar no internacional mesmo. E aí aqui a gente dá um ok. Então, seguindo aqui, vamos começar a configurar os nossos layers. Eu vou jogar no PAN, eu vou jogar esse aqui um pouquinho mais para cá, tá? E para abrir a nossa janela de layers, tá? Então, aqui, para eu abrir a nossa janela e mexer com as propriedades dos layers, eu clico aqui, e aí ela vai abrir essa janela, tá? Eu começo a criar sempre com layer zero, e aí eu começo a criar os layers clicando nesse primeiro montinho de papel aqui, né? Eu clico nesse ícone e ele vai repetir exatamente a configuração do layer anterior. Então, aí a gente começa a configurar. O meu primeiro layer vai ser a alvenaria. E aí eu vou colocar ele com a cor cian, que é a cor 4, né? Que é o peso 4, peso gráfico 4. Aqui vai ser o tipo de linha, eu vou deixar no contínuos mesmo, né? Eu vou usar a linha contínua na minha alvenaria, tá? Então, isso significa que tudo que for no layer alvenaria, ele vai ter a cor cian e ele vai ter a linha contínua, tá? Aí vamos criar o nosso próximo layer, que vai ser vista 1. Vista 1 vai ser todos aqueles elementos que estão longe do plano de corte. São os elementos mais longe do plano de corte. Eu vou deixar na linha contínua mesmo e vou modificar aqui a cor para vermelho, porque eu quero um peso gráfico bem leve aqui. Então, agora a gente vai fazer outro layer chamado vista 2, tá? E aí, esse layer, a gente vai colocar ele com peso 2, peso amarelo, que ele é um pouquinho mais forte, é um peso intermediário, porque ele não está na linha de corte, mas também ele não está longe, então eu posso deixar ele em amarelo. O próximo layer, eu vou fazer um layer cotas, que aí eu vou usar o peso também leve, né, a minha linha de cota, e onde eu vou colocar todas as minhas cotas, todas as minhas medidas do desenho, eu vou colocar nesse layer. Ele também vai ser com a linha contínua, né? E aí o próximo layer vai ser janelas, onde eu posso deixar esse layer no amarelo também, porque ele não está lá no chão, né? A janela, o parapeito da janela sempre vai estar no meio do caminho, né? Então, a gente pode considerar a cor amarela e a linha contínua. E aí, vamos para o próximo layer, que vai ser o layer estruturas. Então, o layer estrutura, ele vai
a gente pode colocar ele num peso mais pesado, né, que é o azul. Então, sempre a estrutura a gente vai apresentar como um elemento bem com peso gráfico bem pesado, né? Também linha contínua deixamos assim. Aí o próximo layer é o layer eixo, que a gente vai deixar na cor vermelha, que a gente está falando aqui dos eixos da estrutura, e a gente vai usar uma linha, né, que vocês podem ver, a linha não está aqui, né, a gente vai usar a linha dash dot, né, que está aqui, essa dash dot, né, vermelho, que ela é o traço, ponto, traço, né, que a gente, para representar o eixo estrutural do desenho. Ela não está aqui por enquanto. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar essa linha. Como que a gente carrega? Aperta aqui o load, né? E aí eu procuro, vai aparecer uma lista, e aí eu procuro a linha dash dot aqui e dou um OK. Aí ele vai aparecer na minha listagem, mas ele ainda não está selecionado no layer. Então, eu clico aqui no dash dot de novo e dou um OK, e aí ele vem aqui no layer. O próximo layer vai ser o layer Achuras 8, né? Eu vou criar dois layers com as cores cinzas, porque eu também posso usar o cinza para incrementar aí o contraste do meu peso gráfico, né? Então, aí eu coloco aqui Achuras 8, né? Com a linha, a cor cinza 8, e aí eu crio também outro, também e aí aqui a linha tem que ser contínua, né? Então vamos voltar para a linha contínua aqui, dar um OK, e aí a gente faz outra Achuras 9, né? Achuras 9. Então aqui vou escolher a cor cinza, né? Dou um OK. E aí eu continuo aqui, a 9, né, por 9, dou um OK, e aí eu vou criar o próximo layer, que vai ser o layer mobiliário. Então, aqui o meu layer mobiliário vai ser vermelho, vermelho, dou um OK, e linha contínua. Próximo layer vai ser o layer piso. Então, layer piso, eu gosto de deixar o piso, né, nessa Ashura 8 aqui, nessa linha 8, tá? Porque vai ser o piso, ele sempre na planta baixa, ele sempre vai aparecer o elemento mais longe, né, do plano de corte. Então, eu gosto de deixar ele mais suave, né? Então, eu costumo colocar na cor 8, tá? Mas também, se vocês fizerem ou na cor vermelha, que é a 01, como a cor branca, white, é a 01 também, podem fazer na cor branca ou vermelha, tá? E aí o próximo layer é o layer portas, que vou deixar ali na cor amarela, tá? Porque é um elemento que corta, e depois eu vou criar o layer projeções. Projeções, e vamos colocar as projeções na linha vermelha, que são projeções do que está acima do plano de corte, né? A gente representa ela numa linha que a gente também vai ter que carregar, que é a linha hidden. Vamos procurá-la aqui. Está aqui. Dá um OK, e aí seleciona ela, dá outro OK, que ela aparece aqui. E aí, os nossos próximos dois layers vai ser o layer texto 1, que são layers com a letra mais grossa, e maior, né, com a letra maior, mais grossa, que vai representar também linha contínuas, ambientes, por exemplo, né? E a gente vai criar um outro layer, que é o texto 2, que são com texto secundário, né? Que textos menores, e aí vai ter um peso gráfico mais leve também, a gente vai colocar na cor branca.
certo? E aí a gente termina de fazer o nosso layer, né, configurar, e aí a gente fecha essa caixa aqui. Se vocês perceberem agora, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que todos os layers estão aí disponíveis para o nosso trabalho, né? Então, eu vou fazer uma linha aqui, por exemplo, colocar no layer alvenaria. Aí, quando eu for desenhar essa linha, tá aqui, ela já sai aí na cor e com as configurações necessárias. Se eu for colocar aqui mobiliário, eu vou desenhar aqui, tudo que eu desenhar no layer mobiliário vai sair vermelho, certo? Então, eu trouxe aí o desenho da nossa cozinha e para ajudar a gente a montar aí o desenho. Então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui é as paredes, tá? A alvenaria, é o que mais vai me interessar. Eu posso começar de duas formas, ou eu começo com no layer 0, eu desenho tudo no layer 0 e depois eu passo para paredes, ou eu já posso para alvenaria, ou eu já posso ir aqui no layer alvenarias e olha o que acontece, a minha linha já fica toda na cor correta, tá? Então vamos lá começar a desenhar, eu vou colocar aí na alvenaria. Vamos começar no layer 0, com um branquinho, que ele dá mais destaque, e depois eu mostro para vocês como é que a gente passa para outro layer, né? E aí, então, eu vou começar a desenhar as paredes. Primeiro, eu vou marcar todas as minhas paredes horizontais, tá? É como a mesma lógica do desenho à mão, né? Então, eu vou marcar aqui primeiro todas as dimensões, as paredes na horizontal, né? As paredes horizontais. Então, eu vou fazer aqui uma linha, vamos ver qual a escala aqui que a gente tá? Dou um Enter, e aí eu vi que a dimensão, que eu vou usar agora, vai ser essa dimensão. Deixa eu colocar aqui o pan, que aí dá aquela mãozinha, e aí eu mostro. Então, a gente vai começar a marcar todas as linhas, as paredes horizontais, tá? Como que eu sei a distância dessa para essa? Eu vou procurar aqui nas cotas, tá? Então, aqui nessa cota aqui lateral, eu vejo que a espessura dessa parede é 15, tá? Essa distância toda é 5,20, tá? E a espessura dessa parede aqui também é 15. Então, eu vou começar, 5,20 mesmo. Então, eu vou começar por essa parede, por essa medida. Então, como que eu faço aqui? Eu fiz aquela linha, né? E aí eu vou pegar aqui o offset, né? Offset, lembra desse comando? Aí ele vai dar offset. Aí ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta, qual a distância que eu quero dar o offset? Aí eu vou botar ponto 15. Ponto 15. Lembra que AutoCAD é sempre ponto, não é vírgula, tá? Aí eu vou selecionar o objeto e dou 15 para baixo, tá? Então aqui tá bem grande, né? Esse meu desenho tá até pequeno. Então eu vou afastar um pouco para aumentar tudo isso. Então, vou dar um move aqui nesse desenho. Vou ampliar esse desenho, vou pegar ele aqui, selecionar ele, dou uma puxadinha, ó. Aí eu consigo, mais ou menos, aí eu aumentei o desenho, tá vendo? E aí aqui eu vou aumentar as minhas linhas também. Como é que eu vou aumentar essas linhas? Vamos ver. Eu vou apagar e vou fazer de... Opa, apaguei coisa errada, andou. Eu vou dar um ESC. Vou agora apagar aqui a minha linha e vamos fazer ela de novo, tá? Então, vamos fazer ela aqui, a minha linha horizontal, tá? Eu vou dar um offset de 15,15. Enter. Tá aí, tá? Aí depois a gente viu que a medida era, né? Essa medida aqui era 5,20 e depois 15 de novo. Vamos lá nisso. Então, offset de novo. Aí eu vou dar, quanto que eu vou de distância agora? 5,2. Dou um Enter. Aí vem aqui para baixo, certo? Aí depois
mais quanto? 15, né? Offset ponto 15. Foi para baixo aqui, tá? Então, eu tenho essa, eu desenhei essa parede e eu desenhei essa parede. Agora eu quero desenhar essa parede aqui e esse pedacinho de parede aqui. Então, vamos ver se a gente encontra essa medida, né? Então, essa medida aqui, daqui até essa parede, tá indicando aqui, deixa eu chegar mais perto. Que ele fica, tá indicando aqui 10, tá indicando que dessa ponta dessa parede até o balcão é 10 centímetros, certo? E depois eu tenho 85, certo? Então, eu tenho, na verdade, 85 mais 10, eu tenho 95, e depois a espessura da parede é 10, né? Então, vamos colocar, eu tenho 95 e depois eu tenho 10. Então, eu tenho offset, ponto 95, daqui para cá, aí depois eu tenho offset, ponto 10, daqui para cá. E aí depois, essa segunda aqui, que como é que vai ser? Vai ser 76 mais 76 mais 10. Então, aí eu vou somar 76, 76 vai ser essa distância, né? Deixa eu botar de novo aqui. Então, se eu pegar 76 com 76, vai dar essa distância. Vamos somar isso aqui? Como que a gente faz para somar? Aqui, olha, tem uma ferramentinha muito bacana que é a calculadora. Então, eu coloco aqui ponto o quê? Ponto 76 mais ponto 76 vai ser igual a 1,52. Então, essa distância, ela vai ser, essa distância aqui vai ser 1,52 mais a espessura de 10 da parede, né? Então, vamos lá, então, vamos lá, apertar o offset, né? Eu vou querer 1,52, né, de distância, 1,52, dou um enter, e aí eu faço, aí depois offset de novo, eu preciso vir aqui? Não preciso, eu posso dar, se eu der, vamos aqui de novo, dou um offset, enter, e aí eu vou colocar 10, que é a espessura da parede, tá? E aí, opa, ixi, ficou grande, não é isso. Então, vamos lá de novo, offset, ponto 10, tá? E eu não tinha posto, pronto, aí ficou a espessura certa da parede, certo? Aí tem essa aqui também, mas essa aqui também eu vou deixar, essa aqui, quer ver? Essa aqui eu vou deixar para fazer depois, tá bom? Então, agora a gente fez todas as nossas linhas horizontais, né? As nossas paredes horizontais e as distâncias das nossas paredes. Agora eu vou fazer as verticais, tá? Vou levar essa calculadora para lá e vamos começar a fazer as verticais. Eu vou fazer a minha primeira linha aqui desse lado, tá? Pronto. E daí a gente parte para fazer as outras linhas. Aí, quanto que é a espessura dessa linha, né? Como que eu acho essa distância? Eu preciso da espessura dessa linha aqui, né? Eu preciso da espessura dessa linha, eu preciso desse espaço aqui, eu preciso da espessura dessa linha, eu preciso desse espacinho aqui e eu preciso da espessura dessa linha aqui, para eu poder fechar, né? Então, a espessura dessas daqui vai ser 20, certo? Então, vamos dar um offset, ponto 20, enter. Agora, deixa eu ver aqui essas cotas. Eu sei que de fora a fora, dessa linha aqui, eu vou ter uma cota, eu vou ter uma medida interessante aqui, tá? Deixa eu botar pan aqui, peraí, escape, pan. Então, dessa medida, daqui, dessa parede de fora até essa parede de fora aqui, eu tenho uma medida interessante aqui, que é essa 3,50,
Aí eu não preciso ficar somando milhões de coisas. É só pegar aquela linha de fora, jogar 13,50 para a esquerda e depois eu faço um offset de 10 para a direita, tá? E a gente já fez essa medida aqui do lado de cá de 20, certo? Então vamos lá. Qual é a medida? 13,50. Então vamos dar um offset de 3,50, enter. Jogo para lá. Aí depois eu vou dar outro offset de 0,10, enter. E aí jogo para cá, certo? E aí agora eu preciso, agora foi de fora a fora, né? Então agora eu vou precisar achar essa parede aqui, né? Agora a gente vai procurar essa parede aqui, tá certo? Então essa parede aqui, ela vai ter quanto de espessura? Ela tá a 60 desse lado da parede aqui, né? Aqui 60, e ela vai ter 10 de espessura. Então eu vou vir aqui do lado de fora, eu vou dar um offset de 0,6, tá? Da face interna da parede, e depois, não deu certo. Eita, 0,6, né? Vamos lá. Offset, 0,6, enter. Do lado de cá, certo? Aí depois eu vou dar o último offset do 0,10, enter. Tá? E aí agora a gente dá um ESC, só para soltar o comando, e aí a gente tira aquele erro lá. E tá aí, a gente conseguiu desenhar todas as linhas, né, que a gente precisa. E agora a gente vai ajeitar aí o formato aí desse desenho, tá? Tem uma coisa importante aí que vai ser essa estrutura aqui, né? Essa estruturinha aqui. Deixa eu colocar aqui no pano, botar a mãozinha. Então, essa estrutura aqui, eu tenho o tamanho dela nessa direção. Eu sei que é 30 esse pilar, mas eu não sei quanto que eu tenho de comprimento, porque aqui eu interrompi, né? Eu fiz uma linha de interrupção ali. Eu tenho uma linha de interrupção aqui, eu tenho uma linha de interrupção aqui, né, no desenho, e eu tenho uma linha de interrupção do desenho aqui, né? Porque, assim, a gente desenhar só um ambiente não vai existir nunca, né? Esse ambiente construído sozinho, ele sempre vai estar ligado a outro ambiente, né? Então a gente costuma fazer essas linhas de interrupção do desenho. Geralmente essas linhas de interrupção, elas são com peso gráfico leve, né? Então aqui a gente vai, depois de fechar, né, a gente vai fazer uma linha de interrupção, certo? Ou é melhor fazer agora logo, né? Vamos fazer agora logo. Eu vou desenhar aqui em cima uma linha que vai representar a minha linha, onde que o meu desenho vai parar, tá? Eu vou jogar ela aleatoriamente, porque ela não tem medida, mais ou menos próximo do desenho, e vou desenhar aí a minha linha, certo? Aí, a primeira definição aqui, eu tenho essa parede aqui, né? E essa parede, ela vai fazer curva, né? Olha aqui, né, gente? É isso aqui que eu tô falando, tá? É esse pilar aqui, né? Então, a parede ela não vai curvar, ela vai encontrar com o pilar. Essa parede vai encontrar com o pilar e essa parede vai encontrar com o pilar. Por isso que é importante que eu desenhe esse pilar, né? Então aqui, o pilar ele tá saindo dessa face interna dessa parede horizontal e vai para lá, né? Então eu vou desenhar ele assim. Aqui eu tenho a minha parede, peraí, essa aqui é essa aqui de baixo, certo? Então é essa parede aqui que eu tô falando, né? Essa é a primeira parede, é essa aqui. Então, é essa parede aqui que é essa aqui, certo? Então, aqui eu vou desenhar meu pilar. E aí, eu vou colocar a espessura do meu pilar é 30. Então, eu vou pegar essa linha daqui e jogar 30 para lá. Eu já vou explicar para você. E agora, eu vou começar a editar e tirar essa bagunça daqui, tá? Então, vamos começar a trimar, tá? Primeiro eu vou pegar o Extend, que eu vou estender
essa linha aqui e essa linha aqui do pilar até a linha de interrupção do desenho, tá? E aí depois eu vou começar a trimar. Então aí eu vou pegar o trim e aí que nem uma tesourinha eu vou trim, 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 certo? Eu vou precisar dessa linha aqui? Não. Eu vou precisar dessa linha aqui? Não. Eu vou precisar disso? Não. Também não vou precisar disso. Eu vou precisar dela aqui para baixo? Não, também não. Essa aqui eu vou manter, né? Essa aqui eu não vou precisar e essa aqui também eu não vou precisar, tá? Então aí a gente fez o nosso pilar e a gente conseguiu moldar esse cantinho aqui, tá? Até eu vou trazer essa linha, eu vou mover essa linha de interrupção um pouquinho mais para baixo, tá? Porque eu acho que ela ficou muito em cima. E aí eu vou trimar aqui também, ó. Trimei. Trim, trim. Certo? Agora eu vou fazer esse canto aqui. Como é que funciona esse canto? Eu tenho uma linha de interrupção aqui nessa lateral também, né? Eu tenho uma linha de interrupção aqui, tá? Então eu vou colocar essa linha de interrupção aqui. Pronto, interrompi aqui, coloquei uma linha de interrupção e aí aqui a minha alvenaria ela vai até aqui, ela passa reto, né? E aqui ela vira, a alvenaria ela vira, que ela não vai direto para lá, né? Ela vai terminar justamente nessa parede aqui. Então a gente tem que representar isso. Aqui, além de usar o trim, eu poderia usar o trim aqui, ó, tá vendo? Fazendo assim, mas eu não quero. Eu vou usar aqui que fica mais prático. Eu vou usar o comando fillet, lembra aquele que fez a curvinha? Só que sem a curvinha. Então, como é que eu faço para o fillet ficar sem a curvinha? Ele veio, eu cliquei no fillet, ele apareceu aqui no prompt fillet, e aí ele fala, selecione o primeiro objeto, ou eu vou querer dar o raio, tá vendo? Ou eu vou clicar em cima do raio, e aí vai aparecer, o raio é 0. Sim, o raio que eu quero aqui é 0. Então, eu não quero raio nenhum, né? Lembra que aquele eu dei um raio de 20, né? Era o raio 2, né? E aí ele foi fazendo a curvinha no raio 2. Esse aqui eu quero raio 0. Então, não quero raio. Então, olha o que vai acontecer. Eu dou um Enter e agora sim, eu vou selecionar o primeiro objeto. Olha aqui, ó. Eu dou aqui e dou aqui. Só que ele some lá, né? Então, peraí. Vamos dar um trim aqui primeiro, tá? E aí depois a gente dá o fillet aqui, que a gente já configurou com raio 0, tá? O raio 0 aí, Enter. E aí a gente faz aqui e aqui. Aí dou Enter de novo para chamar o comando de novo, aqui e aqui. Tá vendo? Ele facilita muito essa viradinha. Aqui também eu posso usar o fillet, porque ela é uma quina, né? É aqui? Não, aqui não. Aqui eu vou ter que fazer o limite do desenho também, né? Porque essa primeira parede aqui, ela vai direto, ela continua para lá, né? Então eu vou ter que desenhar aqui o limite. Essa linha aqui eu não vou precisar mais, né? Aí eu vou desenhar o limite aqui do desenho do lado de cá, que vai ser mais ou menos aqui, tá? Depois eu acerto isso. E aí aqui eu vou dar um trim, certo? E aqui, essa linha aqui também eu vou dar um trim, que eu não vou precisar dela aqui. Eu também não preciso dela aqui. E aqui eu vou dar um fillet, ó, porque ela faz uma quina aqui, né? Ó. Já tô nessa quina aqui, é esse aqui, né? Então eu posso aqui usar um fillet. De novo, fillet. Opa, aqui. Tá? E aqui também eu tenho outra quina, né? Ó. Aqui também eu tenho outra quina. Aqui eu tenho outra quina, né? Então, isso tudo eu posso usar o fillet, né? Então, vamos lá. Fillet aqui.
Enter, fillet aqui, Enter, e aqui também, fillet aqui, opa, ele vai para a direção que eu selecionei, né? Então, fillet aqui, fillet aqui, tá? Aí aqui a gente também, essa linha aqui, ó, essa linha aqui a gente não vai precisar mais, tá? Essa linha não tá passando aqui no meio, ela interrompe bem aqui. Então, eu vou fazer um trim bem aqui nesse local, Enter, e aí eu apago aqui, certo? E aqui, como é o mesmo material, é tudo alvenaria também, eu não tenho essa linha aqui de divisão, né? É tudo uma coisa só, certo? E agora, para terminar aqui, a gente vai fazer esse lado de cá, onde isso vai interromper aqui, né? E aí a gente aproveita e já faz o nosso shaftzinho, né? Que é um shaft aí onde passa encanação hidráulica, tá tudo passando aqui. Então vamos lá, eu vou terminar isso aqui, vou interromper aqui, certo? Eu vou interromper o trim também aqui, tá? Vou interromper aqui e vou interromper aqui. E aqui eu vou fazer o meu shaft. Então, aqui eu vou pegar o meu shaft. Eu tenho 10 para lá, 10, 10, certo? Que aí no total vai ficar 30. E aí depois 60 para cima e 10 da espessura da alvenaria. Então, vamos lá. F.10. Ixi, o que é isso aqui? Então, offset ponto 10, enter. Aí é ponto 10 de novo. Eita. Aí, se eu quiser 10 de novo, eu vou indo aqui, ó. 10, 10, 10, né? Mas eu não quero tudo isso. Vou apagar esses aqui. Eu só quero aqueles dois ali. E aí, para cima, eu vou ter offset ponto 6, né? Aqui para cima. E aí, depois também eu vou ter a espessura da parede, que é ponto 10. Entrou aqui, tá? Então, aqui eu tenho... Aqui vai virar uma quina, né? Se eu pegar esse desenho aqui, isso vira uma quina. Eu posso botar fillet aqui. Então, eu dou aqui e aqui, Enter. E aí, eu dou aqui e aqui, Enter. E aqui eu vou usar o trim, né? Para tirar essa linha daqui, interromper essa linha aqui e tá aí, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo completo. Não, tá, tem uma paredinha para cá, vindo para cá, não é? Então, onde ela vai ter uma porta, né? Então, essa parede, ela tá 8 para cima, não? Como é que a gente faz essa parede? Ah, essa parede vai estar nessa linha aqui, 50 para baixo, mais 10, não é? Então, a gente vai dar dessa linha aqui, vamos dar ponto 5 para baixo, não é isso? Não, é ponto 5 para baixo, mais 10. Ponto 10, Enter. Aí, eu vou dar um extend dessas duas linhas aqui para chegar no limite ali, tá? E aí, vou apagar, vou dar um trim, apagar isso, e apagar isso, e apagar isso, certo? E aí, a gente conseguiu fazer a nossa... as nossas paredes. Então, com isso, a gente termina as nossas paredes e agora vamos jogar isso no... não, vamos primeiro fazer as portas, marcar as portas e as janelas, né? Vamos marcar os buracos, né? Pelo menos as portas e das janelas. Então, a minha porta, a primeira porta que eu vou marcar aqui é a porta, essa porta
do lado de cá, né? Então, eu sei que aqui eu tenho a porta, a minha primeira porta. Essa porta, ela tem 90 centímetros. E ela tá a uma distância, vamos ver se desse lado tem menos cota, mas não tem, né? Então, ela tá a uma distância que a gente vai precisar somar 57 com 80 com 93, né? Então, vamos usar nossa calculadorazinha aqui do lado. Vamos apagar aqui e somar ponto 57 mais ponto 8 mais ponto 93, certo? E aí eu vou dar um igual aqui. Eita, deu errado, eu esqueci do ponto, né? Então vamos lá de novo. Ponto 57 mais ponto 80, quem quiser também pode fazer de cabeça, mais ponto 93, que é igual a 2,30. Então eu sei que daqui essa distância é 2,30 mais 90, né? Uma distância de 90. Então eu vou pegar aqui, offset 2,3, enter, e aí offset 0,9, enter, deu aqui a espessura da minha porta. Se eu pegar aqui, olha, quando eu toco numa entidade, ela aparece vários grips, que chama, tá? Então, se eu pegar esse grip aqui, ó, e jogar para cá, perpendicular, tá vendo? Se eu tiver o snap ligado, ele vai estar bem perpendicular e aí eu consigo levar isso para lá. Mas nem sempre é preciso, tá? Às vezes pode dar algum problema que essa linha sai torta, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu prefiro usar o extend aqui, é melhor, tá? Então aqui a gente já estendeu ali, eu preciso tirar essa rebarba aqui, essa rebarba e essas duas no meio, eu interrompo aqui para ter o buraco da porta, para a gente colocar uma porta depois. A outra porta é a porta desse lado, né? Qual é a distância dessa porta? Eu tenho 0,8 para essa paredinha e tenho 0,77 de abertura, então, de vão livre de porta. Então, dessa medida aqui, offset, ponto 0,8, enter, deu essa distância aqui, offset, ponto 77, enter, deu essa distância aqui. Aqui eu vou dar um extend, que eu vou estender essas duas aqui, essas duas linhas, opa, estendi aqui, e aí depois eu vou trimar aqui, trimei aqui e vou trimar aqui também, eu já fiz a porta. Vamos marcar essa janela? Qual é a distância da janela agora? Então, a janela eu tenho uma distância de 60, não é de 60, é de 52, né? Eu tenho 50, ó, essa medida aqui, 52, certo? Então, eu dou um ESC, vamos aqui, 50, offset, ponto 5, aí depois offset, ponto, offset 2, enter, certo? E aí eu vou dar um extend aqui desses dois, extend, aí eu vou dar um trimei isso aqui, trimei isso aqui e trimei isso aqui, certo? Deu o espaço da janela. Aí eu vou abrir também essa porta. Essa porta ela tá aqui é 25, né? Aqui eu tenho 25, tá? E aqui eu tenho 2, aí essa distância aqui é 2,5. Então eu só tenho que marcar esse 25 aqui. Então eu dou um offset aqui, ponto 25, vou para dentro e aí dou um extend aqui, extend dessa linha, certo? Trim aqui, e agora eu vou dar um trim aqui também, tá? E aí ficou dessa forma, tá? Agora vamos levar isso para os layers corretos, né? Eu vou fazer uma frescurinha aqui para ficar um desenho harmônico, que é
colocar esses limites aqui mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Aí eu vou tirar essa linha de apoio, tá? E esse aqui eu vou estender um pouquinho, vai no olho mesmo, estendo um pouquinho para cá só, para ficar parecido com o outro lado, tá? E agora vamos colocar cada um no seu quadrado, no seu lugar, né? Então, as paredes eu vou botar no layer alvenaria, certo? Então, eu vou clicar, eu vou selecionar sem nenhum comando, eu vou selecionar, tá? E vou mudar aqui o layer, ó, alvenaria, mudou tudo, tá vendo? Tá vendo aqui que tá estando selecionado, ó, eu posso jogar em qualquer layer, né? Eu vou jogar no layer alvenaria, tá? Aí eu tenho essas, então todas essas paredes ficaram alvenaria, aqui também eu vou colocar alvenaria, tá? E aqui, ó, que vai acontecer? Isso aqui é uma estrutura, né? A estrutura, a alvenaria é feita de tijolo, né? E cimento, e a estrutura é feita de concreto. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Esse aqui eu vou trazer para cá, porque aqui eu vou ter outro elemento, né? Quando a gente muda de elemento no desenho, a gente coloca essa linha, né? Então, para mostrar que aqui não é, se essa linha tivesse aqui, por exemplo, parecia que tudo isso seria alvenaria, mas a gente interrompe para justamente mostrar que é outro material, tá? Então, vou desfazer, botar de novo, e é outro material, e é o material que vai ser feito a nossa estrutura, né? E aí a gente joga lá no layer estrutura. Então, por enquanto, o que está fora de layer aí? As linhas de limite. Então, as linhas de limite, nesse caso, eu vou jogar no layer, não vou criar um layer só para ele, mas eu posso jogar ele no layer ou eixos ou projeção. Eu acho que eu vou botar no projeção, que aí já resolve, tá? Então, aí a gente desenhou a nossas paredes aí e a gente mexeu aí com os nossos layers, né? E vamos fazer essa primeira porta aqui. Essa primeira porta, lembra que ela tem um vão de 90, né? E a espessura da parede é 20. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar os batentes, tá? Eu vou desenhar tudo no layer 0, né? E aí vamos fazer aqui no layer 0, eu vou desenhar primeiro um batente de um lado. Então, a espessura da minha porta ela vai ter 20, né? Então, eu vou pegar aqui um ponto de início, aí eu vou jogar para cima ponto 20 para desenhar o meu batente, certo? Essas medidas estão todas lá na aula, depois vocês peguem lá na aula. Aí eu tenho esse cantinho que vai ser ponto 02, enter, aí eu jogo para baixo, ponto 03, enter, jogo para esquerda, para direita, 2 menos 5 dá 3,03 para a esquerda também, depois 20 menos 0,3 dá 17, dá para baixo ponto 17, enter, e aí aqui ponto 0,5, aí fechou o meu batente, certo? Aí eu vou fazer uma linha de aqui, tem o batente desse lado, certo? E agora eu vou botar o batente do outro lado. Como que eu vou botar o batente? Eu vou usar o comando mirror. Então eu vou ligar. Primeiro eu vou fazer uma linha de auxílio que vai representar vai representar com precisão o vão da porta. Meu vão da porta tem 90, então eu vou clicar aqui em line, faço uma linha de auxílio de 90 desse ponto para cá, ponto 9, certo? Então aqui eu já tenho, essa linha representa exatamente a medida do vão da porta, né? E aí eu vou fazer um mirror, eu vou espelhar esse desenho que eu fiz aqui, eu vou espelhar para o outro lado para me facilitar, para não ter que fazer esse desenho de novo. Então eu vou pegar aqui o mirror, tá? Vou selecionar o objeto que eu quero espelhar, enter, tá? Aí eu vou dar um enter aqui, vou pegar um ponto bem no meio,
né, que vai ser o meio do meu vão, 45, no meio do 90 aqui com o midpoint, né, o snap. E aí eu vou jogar para esse, se eu tivesse jogado para, ó, vou jogar isso para cima e aí vou dar um enter. Deu um enter, ele pergunta qual vai ser o segundo ponto, eu não quero o segundo ponto, eu vou dar um enter de novo e aí eu vou sair do comando, tá? E aí, toma cuidado só para, às vezes, a gente esquece de clicar a segunda vez e aí olha o que acontece. Eu apertar aqui o mirror, de novo, vou selecionar esse objeto. Reparem só, se eu selecionar esse objeto, ó, um mirror, eu vou selecionar o objeto. Se eu selecionar o objeto da direita para a esquerda, ele vai selecionar tudo que pegar, né? Tudo que ele pegar, inclusive essa linha aqui de referência aí, de auxílio que eu coloquei, né? E eu não quero pegar essa linha de auxílio. Então, como é que eu faço? Eu vou selecionar os objetos da esquerda para a direita. E aí, ele vai selecionar só os objetos com que eu passei o cursor em cima. E vai deixar de fora os objetos que eu não tinha selecionado, tá? E aí, a gente aperta o mirror aqui, select object a gente já apertou, enter. Aí ele vai, o primeiro ponto, né, que eu vou pegar esse midpoint, que vai ser o ponto do meu espelho, e vou jogar para cima, e aí cliquei aqui. Aí eu chego, não faço nada, não dou o segundo enter, ele está perguntando assim, erase source object, eu não quero, tá no no, tá certo? O prompt está no mesmo, eu não quero que apague, eu quero que fique, né, o objeto. Então, eu aperto N e dou OK. Se eu saio antes de dar esse OK aí do no, se yes ou no, sim ou não, né, eu anulo, e aí eu tenho que fazer de novo, tá? Então, aqui eu desenhei a porta batente, o que falta? A folha da porta, né? Eu vou tirar essa linha auxiliar, porque eu não preciso mais dela, e agora eu vou fazer a folha da porta. A folha da porta eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou desenhar ela fechada e depois eu vou rotacionar ela abrindo. Então aí eu vou desenhar ela aqui um retângulo com ela fechada, aí eu vou pegar o rotate aqui, vou pegar esse objeto que eu quero rotacionar e aí ele vai perguntar, selecionei o objeto, o ponto de base onde a porta vai rotacionar eu vou pegar esse ponto de cá e aí como meu orto está ligado, ele já pergunta aí, eu vou jogar o cursor para baixo, que aí a porta fica para cima, certo? O que está faltando nessa porta aqui? Está faltando um arco, né? Que a gente sempre em planta baixa, a gente tem que mostrar aí a abertura da porta, esse espaço de abertura da porta, né? Então aí eu vou usar o comando arco, raio, né? Que aí ele vai perguntar o início e o fim do raio e onde vai ser o centro do raio, né? Então, eu vou pegar o início do raio aqui, o fim do raio aqui e o centro do raio, e o centro do raio vai ser aqui. E aí, com isso, eu consigo fazer a minha porta, né? Aí, o seguinte, se eu formo um bloco agora eu vou criar um bloco, né? E eu vou chamar esse bloco de porta 90, tá? Essa porta, ela vai... se eu crio ela no layer 0, sempre que eu inserir essa porta, ela vai adotar a cor, tá? Ela vai adotar a cor que vai estar configurado o layer, certo? Quando eu não quero que as minhas linhas configurem a cor do layer, eu preciso modificar, antes de fazer o bloco, eu modifico para a linha, colocar uma linha em outra cor, tá? Então, assim, a minha porta, ela está cortando, tanto batente quanto... Então, ela vai ser com peso gráfico médio, né? Porque ela está cortando, é um objeto que ela vai estar cortando. Mas o arco da porta é uma entidade, um elemento que é só para mostrar o arco da porta, né? Mostrar onde
abertura da porta, né? O que está ocupando aí o espaço da abertura da porta. Então, ela costuma ser um peso gráfico bem leve, né? Então, aí, para isso, eu vou colocar, tá? Num peso gráfico, eu já vou fixar essa cor dessa abertura dessa porta. Como que eu fixo? Eu pego, eu clico nela, e aí eu venho aqui do lado, nessa parte aqui do lado das propriedades, eu consigo manejar aqui, né? Eu consigo modificar as propriedades da entidade que eu cliquei, né? Então aqui ela tá são as cores. Então a cor ela tá by layer. Então se eu estou desenhando no layer 0 e o layer tá branco, então o meu by layer vai ser branco, né? Então eu quero mudar isso aqui para o vermelho, para o red, onde vai ser um peso gráfico leve. Eu quero garantir que sempre, qualquer layer que essa porta seja inserida, ele vai ter, esse arco da porta vai ter um peso leve, né? Então eu vou colocar aqui como vermelho. Se eu quisesse mudar, por exemplo, para uma linha, a espessura da linha, por exemplo, aí eu mexeria aqui, tá? Tá vendo? Aqui tem... Se eu quero mudar o tipo de linha, né? A linha do 0 é o continuous, né? Então ela tá by layer, né? Porque o layer 0 é continuous. Mas se eu quiser fixar em outro tipo de linha, né? Hidden, por exemplo, eu posso colocar aqui, hidden, tá? Mas eu vou deixar no continuous por enquanto aqui nesse desenho, tá? E aí eu faço aqui a minha porta, tá? E agora vamos criar, a gente está aqui com várias entidades, eu tenho retângulo, eu tenho linha, eu tenho arco, eu tenho um monte de coisa aí, né, que são várias entidades aqui. Então, se eu mexer aqui, por exemplo, se eu der um move e pegar errado, ó, eu consigo desfazer inteira essa porta, né? Então, para isso não acontecer, opa, um undo aqui que eu quero. Vou dar um undo aqui, pronto. Para isso não acontecer, eu vou criar um bloco, tá? E aonde que eu crio esse bloco? Aqui eu tenho, eu consigo criar bloco daqui, né? Então aqui eu consigo, ou então eu consigo criar, criar os blocos nessa área aqui, insert, aí eu consigo aqui, tem create block, tá? Eu tenho duas formas de criar bloco, eu tenho create block só, e eu tenho o write block, tá? O create block, ele vai criar um bloco apenas nesse desenho que eu estou fazendo, tá? E o write block vai criar um bloco lá na minha biblioteca, na minha pastinha de blocos, tá? E é o que eu mais gosto de usar, tá? É o que a gente sempre, a maioria das vezes, é o que se usa. Raramente eu crio um bloco só para um desenho específico, tá? Na maioria das vezes a gente usa esse write block mesmo, tá? Então eu vou clicar aqui no write blocks, ele vai aparecer essa janela. E aí ele vai perguntar assim, objeto, ok? Agora, onde vai ser meu ponto de base? Vai ser aqui, certo? Eu vou escolher um ponto de base aqui para eu inserir um ponto de seção do bloco, tá? E aí eu escolho aqui, por exemplo, esse cantinho, tá? E aí depois ele vai perguntar assim, selecionar os objetos que vão fazer parte desse bloco. Então eu vou clicar aqui e aí eu vou selecionar os objetos que vão fazer parte desse bloco e dou um enter, tá? E aí aqui ele vai falar qual é o destino que eu quero, tá? Então se vocês verem aqui, tá assim, dados, escritório, blocos, aqui tudo é o endereço do meu computador, tá? Aí eu tenho uma pasta de blocos, aí eu tenho uma pasta de meus blocos e aí eu tenho uma pasta de aulas onde eu vou colocar o nome desse novo bloco, tá? Então vamos procurar aqui e aí ele vai para essa pasta, ó, eu vou jogar lá para cima só para mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a minha pasta blocos, ó. Eu tenho uma pasta só blocos aqui, tá? Onde eu tenho vários, ó, tem bloco da Deca, tem uma pastinha só de bloco de carro, tá? Aí milhões de blocos, tem os meus, que fui eu que desenhei, criei, e aí aqui eu tenho aulas que já tem uma porta 90 aqui, né? Então eu vou colocar aqui porta
90, certo? B, por exemplo. Aí eu vou dar um save aqui, e aí salvou, e dá um ok aqui, e salvou, e agora esse aqui virou uma porta, né, 90, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar, eu vou, por exemplo, vamos tirar se eu apagar, vamos tirar essa porta do desenho, apaguei essa porta. Agora eu quero inserir essa porta, né? Eu vou pegar aqui, insert, aí eu vou insert block, ó. E aí isso aí é um spoiler, tem a porta 90B, tá? Ou então eu posso ir aqui, insert, aí eu vou na minha biblioteca, ele vai abrir uma janelinha aqui, onde eu vou na minha biblioteca aqui, e vou lá e corro atrás dos meus blocos, tá? Vou lá, mobiliário, então aqui, ó, meus, por exemplo. Aí aqui eu tenho banheira, eu tenho bidê, eu tenho cama de casal, tenho um monte de coisa. Isso aqui é uma vida de blocos, tá? A gente vai juntando. E aí eu desenhei, lembra que eu joguei ele aqui? Porta 90B, open. Tá demorando. Eita, aí apareceu. Então, aí apareceu aqui no desenho, eu clico nela 2 vezes, e aí eu quero que redefina? Não quero. Eu quero. Aí tá aí, não quero que redefina. Então tá aí. A minha porta, tá vendo o meu ponto de inserção? E aí eu coloco ela onde eu quiser, né? Vamos apagar aqui, eu vou botar essa porta aqui, e agora eu vou botar essa porta no primeiro. Eu vou colocar essa porta no layer que ela pertence, que é o layer portas, tá vendo? Ela ficou amarelinha, tá? E aí eu vou e jogo essa porta, eu quero ela, vou rotacionar aqui, né? E pronto. E aí eu dou um move aqui e coloco a porta no lugar, certo? E aí agora a nossa porta está no lugar certo. Agora eu vou fazer essa outra porta aqui, que é uma porta 70, tá? 77, lembra que o vão é 77? E aí eu vou montar essa porta para colocar aqui. Então, aqui está a nossa porta pronta, né? Vamos rotacionar ela aqui, porque a gente quer ela deitada também. Vamos levar ela lá para dentro do desenho e botar ela bem aqui, certo? Tá aqui a nossa porta. Agora, eu não quero que isso apareça, porque o limite do meu desenho tá aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou explodir esse bloco que eu criei, tá? Dou um Enter, viu que foi tudo pro layer 0 de novo? Tudo que estava no layer janela, ó, vou fazer de novo. Ó, ela estava no layer inteirinha lá, bloco, layer, porta, certo? Aí, eu explodi, olha o que aconteceu, peguei aqui, explode, explodi o bloco, Enter, ele foi para onde? Pro layer 0, tá vendo? Mas aí depois, primeiro eu vou trimar, né? Porque eu não quero que isso aqui fique do lado de fora, eu vou trimar, porque o limite do meu tá ultrapassando o limite do meu desenho, eu vou trimar, tirar isso daqui, tirar isso aqui. Aí depois eu pego ela aqui, essas partes, tá? Aqui, aqui, e aí tem que tomar cuidado para não deixar coisa de fora. Ixi, peguei coisa demais, andu. Então vamos selecionar isso direito. Repara que aqui, se eu selecionar, ele vai dar a primeira coisa em cima, né, da linha. Aqui eu tenho 2 linhas, eu tenho a linha da alvenaria e eu tenho a linha do batente, né. Agora que eu explodi, dá para ver bem isso, né. Então, eu tenho que tomar cuidado para selecionar uma linha só, né. E aí, essa linha, ela vai virar linha lá no portas, né. Ela vai estar no meu layer portas. E esses aqui também vai ficar no meu layer portas,
tá? Mas a gente não costuma deixar, a não ser que seja um bloco, a gente não costuma deixar a linha dupla. Então essa aqui eu vou tirar, desselecionar ela e vou tirar, tá? Então aqui também eu vou tirar essa linha aqui, porque a linha dupla, ela vai, o AutoCAD vai entender que é uma linha com várias linhas em cima, nem linha de desenho, ela vai ficar com peso gráfico, na hora da impressão, ela vai parecer um peso gráfico que não é o peso que você queria, porque ela está escondida ali, porque atrás tem uma linha escondida com peso maior do que você quer e tal. Então, essa sobreposição de linha, a gente tem que tomar muito cuidado no AutoCAD, tá? Então, aqui, eu vou passar para o Ler Portas também. Esse aqui também, Ler Portas. Eu acho que esse aqui também, isso. E aí estamos com conversa terminada. Eu acho que aqui, vamos ver se está no Ler Portas, não estava. A gente coloca e fim de ponto. Terminamos, certo? Agora vamos fazer as janelas. Aqui é uma janela com porta, né? Então eu vou fazer o quê? Aqui na verdade é um piso, né? Tô vendo lá embaixo no chão. Então, como é uma porta de correr, eu vou desenhar com piso, né? A linha, eu vou botar, selecionar aqui meu layer piso, e aí eu vou desenhar aqui piso, e aí eu vou marcar esse piso aqui também. Ela é uma porta de correr de vidro, né? Como a gente viu lá na vista, aquela que eu mostrei, ela era uma porta de vidro de correr, né? Então eu vou desenhar como se ela fosse com o mesmo peso gráfico de uma janela, tá? Então eu vou colocar aqui no meu layer janela, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar aqui o centro, tá? E aí eu vou jogar a minha vidro geralmente representa com 0,03, né? 3 milímetros, 3 milímetros, não, 3 centímetros, né? A gente vai representar uma esquadria, né? Então, eu costumo 0,3, só que são duas, né? Então, eu tenho 0,3 para baixo e eu vou ter duas. Então, aqui eu vou pegar o centro, vai ser de abrir, abre para um lado e abre para o outro, né? Bem no meio. Então, eu vou pegar no centro aqui, né? Vou fazer uma line saindo desse centro como auxílio, certo? Depois eu vou dar um offset 0,03 aqui, enter, jogo para cima e eu vou dar 0,3 para baixo, certo? Porque aí eu consigo fazer o meu as minhas portas, tá? As minhas, nesse caso, as janelas, também poderia ser nas janelas, que é o mesmo peso gráfico, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um retângulo. Tá, eu vou mudar isso aqui de layer, só para vocês entenderem. Eu vou botar tudo isso, essa marcação no layer piso, e a gente vamos desenhar essas portas no layer porta mesmo, tá? Que eu acho que vai ficar melhor mesmo, tá? Então, é no layer portas, e aí a gente faz um retângulo, ó, porta de abrir, eu faço um retângulo daqui até esse centro, depois eu faço outro retângulo daqui até esse centro, tá? E aí deu o nosso... E aí esses apoios aqui eu vou apagar, tá? Então eu vou apagar esse aqui, tá? Eu vou apagar essa linha aqui. Eu vou apagar essa linha aqui. E eu vou precisar apagar essa linha do meio, né? Essa linha do meio, porque pode ser que na impressão dê problema. Então, mas só que eu não consigo pegar, porque como eu desenhei depois o retângulo, a linha do meio ficou lá embaixo. Então, como é que eu consigo acessar essa linha do meio, né? E manter o objeto no mesmo lugar? Porque se eu der um move aqui, ó,
eu vou ver que eu tenho essa linha, tá no meio, ó, tem essa linha do meio, né? Se eu jogar isso para cá, vai ficar a minha linha lá, certo? E é essa linha que eu quero apagar, mas eu não quero apagar, mas eu vou dar um undo aqui, eu quero apagar com a janela no lugar, né? Com as portas no lugar, as portas de correr. O que eu vou fazer? Tem um negócio que chama Draw Order, que é a ordem do desenho, né? Então, se eu pegar essas portas aqui, clicar, selecionar essas duas portas, e aí eu clicar no botão esquerdo do mouse, ó, deixa eu sair do comando, selecionar essas duas portas, aí depois eu saio e clico, ó, apareceu. Aí quem tem Draw Order, aí eu quero pegar esses dois que eu selecionei e eu vou mandar para trás, Send to Back, que é enviar para trás, eu vou enviar para trás, tá? Aí agora vai ficar mais fácil, eu consigo, viu? Agora eu consegui selecionar essa linha que estava lá embaixo, né? Aí eu vou deletar, tá? E aí agora sim eu fico com a minha porta de abrir, tá? Agora eu vou desenhar a janela do lado de cá, né? E agora sim eu vou botar no Ler Janelas, tá? Aí eu vou desenhar aqui a minha janela, ela não tem a espessura, ela vai ter um peso gráfico maior do que o piso, né? Porque ela está mais próximo do plano de corte, né? E aí aqui eu vou fazer uma linha de apoio. E lembra que eu falei que vidro a gente a espessura de 0,03 a gente considera? Só que eu vou usar aqui o offset para ficar bem centralizado, eu vou usar o offset e vou jogar 0,015 de um lado e 0,015 do outro. Então aqui eu vou dar offset 0,015, enter. E aí depois eu dou de novo o offset, mantendo 0,015, enter. E aí depois eu apago essa linha do meio. E aí, como é vidro cortando e ele ainda vai estar mais próximo ainda do plano de corte, ou ele vai estar no próprio plano de corte, eu preciso colocar um peso gráfico maior aqui nesse vidro cortando, né? Então eu vou usar a cor verde, né? Que é a cor próxima ali é o peso, a espessura mais próxima ali do amarelo. Eu vou botar um pouquinho mais pesado, né? E vou escolher verde aqui para ficar com esse peso gráfico verde. E tá aí eu fiz as minhas portas, as minhas janelas, e agora eu vou fazer o piso. Como que eu vou fazer o piso? Eu vou botar no meu layer piso, certo? Eu passo pro layer piso e aí eu começo a montar esse piso. Eu tenho um piso aqui que é o piso cerâmico 50 por 50, ele já deu a medida, né? Então aí eu consigo mexer nesse piso, tá? Então eu vou agora marcar os pisos aqui, né? 50 por 50. Ou eu vou sair da paginação, eu vou sair de um lugar onde tem menos recorte, onde está mais tranquilo, onde não tem móvel em cima, né? E no caso desse desenho, é do lado de cá, porque desse lado eu já tenho um móvel, aqui eu já tenho a pia, né? Já fica complicado. Então eu vou sair aqui a paginação a partir desse cantinho aqui, tá? Vai sair a minha paginação, tá? Então vamos lá. Então eu vou dar um offset, eu sei que é 50 por 50, eu ponho ponto 5 e aí eu vou jogando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, 5, 5, 5, 5. E aqui deu certinho, certo? Aí aqui também eu vou seguir offset, aqui dentro continua o piso, né? Então aqui eu vou colocar offset 0,5 também, e aqui dentro continua para cá e continua, já vai dar lá em cima, não vou precisar desse último, tá? E aí acho que tá aí, né? Tá aí representado.
E aí agora eu vou dar um extend aqui, vamos dar um extend nessa turma aqui, ó. Aí aqui também eu dou um extend para chegar até lá, tá? E aqui também eu vou precisar, aqui eu vou, exatamente aqui vai ter um 50 aqui, certo? E aí vai mais uns 50 para lá, ponto 5 para lá, tá? E aí eu continuo, acho que esse aqui eu vou tirar daqui e vou alinhar com aquele lá para poder juntar os dois pisos, né? Então aqui eu vou dar um offset também, ponto 5, e depois eu dou um extend aí e conserto com o trim. Aí eu vou dar um extend agora, extend nesse, extend de novo, e aqui também eu vou dar um extend, certo? Eu vou jogar todo mundo aqui nessa direção, essa turma toda aqui vai para o piso, né? Porque ele estava aqui na alvenaria, ele vai para o piso, tá? E agora vamos fazer nessa direção, né? Nessa direção a gente pode pegar aqui esse próprio piso aqui e vamos lá, ponto 50 que é o nosso piso, e a gente vai jogando ele, saindo daqui, vamos jogando ele para cá, vamos jogando ele para cá, jogando ele para cá, jogando ele para cá. E foi aí, tá? E agora eu vou dar o extend, né, em todo o piso, e depois eu vou trimar as partes que eu não quero. E é isso, aí tá nosso piso feito, né? E aí nesse momento, agora a gente vai salvar, eu vou tirar essa figura de apoio aqui, e a gente vai salvar exatamente como tá agora, né, para guardar para trabalhar depois, né? E como que a gente vai salvar? A gente vai salvar como eu coloquei exatamente lá no exercício avaliativo, as instruções, né? Então eu vou salvar como essa com essa esse quadradinho com esse lapisinho é salvar como, tá? Eu tinha salvado aula Leia, estava com esse nome, eu vou modificar e eu vou colocar o meu nome, Ana, e o meu sobrenome, Pérez, certo? Aí eu vou escrever underline, tá? Cozinha, vou botar cozinha, e eu vou botar 1, porque é a minha parte 1 da minha cozinha, e eu vou salvar com esse nome, tá? E aí eu vou dar um save, né? E vou fazer um upload lá no meu exercício avaliativo.